quer vacina contra a Covid. E o que o governo prioriza? Liberar armas. Uma gripezinha, resfriadinho. O povo precisa do auxílio para enfrentar a crise. E o que o governo fez? Cortou o auxílio emergencial. Se lamenta, mas auxílio emergencial era para 3 meses e agora acabou. O povo quer emprego, quer voltar a trabalhar. E esse governo que está aí só faz o desemprego aumentar. A taxa de desemprego no Brasil atingiu um novo recorde no terceiro trimestre deste ano, 14,6%. 14 milhões de brasileiros. É tanta coisa que o Brasil quer, que o povo precisa e que o governo não faz. É por isso que o PT está e sempre esteve na luta ao lado do povo. Hoje, para garantir vacina já e para todos, e o auxílio emergencial de R$ 600 até o fim da pandemia. E sempre para conquistar empregos, mais direitos e vida melhor para todos. Você sabe, o PT sempre esteve e sempre estará ao seu lado. Olá, boa noite. Esse é o programa da TV PT e nessas segundas-feiras, na coordenação da bancada do Partido dos Trabalhadores, os deputados da Câmara dos Deputados. Nesta segunda-feira, eu quero debater com vocês um grande programa que o Brasil teve nos governos do Lula e da Dilma. Bolsa Família. E agora o Bolsonaro está mandando um projeto para destruir este programa. Troca o nome, mas não tem conteúdo, não tem recursos, não tem metas, não tem critérios. E denomina esse programa de Auxílio Brasil. Para nós podermos fazer esse debate, eu quero convidar para participar conosco a nossa economista Tereza Campelo. Tudo bem, Tereza Campelo? Boa noite. Boa noite, querido deputado Elvino, nosso líder. Uma alegria enorme estar aqui com vocês, aqui mais uma vez na TVPT. E boa noite a todos e todas que nos acompanham aqui nessa segunda-feira para fazer esse debate, que é um debate hoje mais do que só do Partido dos Trabalhadores, né, Elvino? O Bolsa Família é um programa de Estado hoje, 18 anos. E eu convidei a pessoa certa para fazer esse debate. A Tereza Campelo, além de ser economista, ela foi ministra do governo, ministra do ministério tão importante que é o Desenvolvimento Social, combate à fome, mas ajudou também a construir esses programas desde o governo Lula e depois com a presidenta Dilma. E a Tereza Campelo também é professora titular, Cátedra Josué de Castro de Sistemas Alimentares Saudáveis e Sustentáveis da Universidade de São Paulo. Professora Tereza, economista, muito legal estar conosco neste momento. E nós vamos fazer o seguinte, antes de nós começar a falar das razões principais, da qualidade do programa, em que consistia o Bolsa Família, quais são os impactos na vida do povo brasileiro durante os governos em que o Bolsa Família existia, nós vamos ouvir um pouco o presidente que idealizou para o Brasil, junto com sua equipe, exatamente este programa tão importante. Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos ouvir. Sabia, quando nós criamos o programa Fome Zero, que depois se transformou no programa Bolsa Família, a gente dava uma pequena ajuda à família, para a mãe e também para cada filho, e a gente tinha condicionantes para que a pessoa pudesse receber essa ajuda. As pessoas, além de estar, no patamar de pobreza que nós queríamos atingir, as pessoas tinham que assumir o compromisso de colocar as crianças na escola. Todos os filhos deveriam estar na escola. A gente colocava a obrigação da mãe vacinar
todos os filhos em todas as épocas que tivesse que dar vacina. E a gente obrigava também a mãe a fazer o exame pré-natal. Quando ela estivesse grávida, ela tinha que passar pelos médicos, fazer todos os exames que uma mulher grávida tem que fazer. Essas condicionantes é que obrigaram efetivamente a responsabilidade das pessoas manter o filho na escola e, ao mesmo tempo, as pessoas terem percebido a diminuição da mortalidade infantil com o cuidado que as mães passaram a ter com os seus filhos. Como sempre, né, Tereza? Magníficas as falas do nosso querido presidente Lula. E eu queria, para fundamentar exatamente esse programa, que no início se chamava Fome Zero, tinha a campanha do Betinho, né, que as pessoas nas entidades, nos comitês participavam, porque antes do governo do presidente Lula, isso que eu queria realmente aprofundar aqui, nós tínhamos uma situação de calamidade frente à pobreza e à morte de pessoas por fome e por desassistência dos governos. E este programa veio a ser constituído e foi tão exitoso nesse tempo do governo Lula e da presidenta Dilma. Eu queria, Tereza, que você falasse um pouco desse processo, como é que foi a constituição desses programas e fizesse uma análise sobre isso, até para historiar um pouco melhor essa constituição do Fome Zero e depois o Bolsa Família. Obrigado pela oportunidade. É super importante a gente resgatar a história, né? Eu acho que a primeira grande questão a colocar, né, é que a gente começou a organizar o Bolsa Família em janeiro de 2003. Você vê, o presidente Lula assumiu, a situação da fome no Brasil e da pobreza era gravíssima, né? Então, logo que assumiu, o presidente Lula já montou um grupo de trabalho com a missão de organizar o Bolsa Família, enquanto a estratégia do Fome Zero vinha sendo implementada. Então, nós ficamos de janeiro até outubro, não só montando o diagnóstico para montar o programa de transferência de renda, ouvindo o conjunto dos técnicos, do IPEA, da Caixa Econômica que ia implementar, da assistência social, da saúde, da educação, para que a gente tivesse um programa robusto, consistente, para que fosse para a rua, para ser implementado, já ouvindo os municípios. Então, nesse primeiro período, a gente já pactuou com os municípios, construiu as estratégias para quê? Para que o Bolsa Família pudesse ser implementado imediatamente em escala nacional. Então, já naquela época, as pessoas diziam, sabe o quê, Alvino? Que o programa era eleitoreiro. Agora, olha só, o presidente Lula assumiu em janeiro de 2003. Em janeiro de 2003, ele começou a implantar o Bolsa Família. Então, assim, chamavam de eleitoreiro a gente fazer uma coisa no primeiro mês do nosso governo. Agora, o presidente Bolsonaro está fazendo no último mês que ele pode. Por que ele está fazendo agora em novembro e dezembro, né? Depois a gente vai falar mais sobre isso. Mas é exatamente para poder burlar a lei de responsabilidade fiscal, que ele não pode fazer nada novo o ano que vem. Então ele vai fazer na última hora, triscando ali o final, virada do ano. Então, assim, isso sim é eleitoreiro, né? O que o presidente Lula fez? Construiu um programa de Estado, né? Então, o programa foi lançado já em 2003, no primeiro ano. Entre 2003 e 2015, o programa, que já nasceu grande, com 4 milhões de famílias, cresceu de 4 milhões de forma consistente, nunca reduziu o número de famílias, foi gradualmente sendo aumentado até chegar em mais de 14 milhões de famílias. Agora, o principal, nunca deixou de ser pago. Nunca, nem um mês, deixou de estar na conta dessas famílias. Isso que eu digo, para o Bolsa Família não pode mais ser considerado um programa do PT, do Lula, da Dilma. O Bolsa Família virou um programa de Estado. Como hoje, quando a gente fala da CLT, a CLT não é um programa do Getúlio, ele organizou a CLT, que veio sendo melhorada, que veio sendo modificada, mas virou toda a legislação do trabalho, que, aliás, diga-se de passagem, o Bolsonaro, e o governo Temer e Bolsonaro também já conseguiram dar fim nessa grande estrutura legal que garantia a legislação trabalhista. Então, o Bolsa Família, primeira grande questão, é uma ação de Estado. 18 anos funcionando sem nunca ter faltado dinheiro, sem nunca ter sido interrompido, né? Hoje nós temos, Elvino, mais de 100 mil estudos
feitos no mundo todo sobre o Bolsa Família. Eu duvido que tenha alguma ação, alguma política pública mais estudada do que o Bolsa Família. Tem várias evidências, todos os estudos mostram os benefícios que o Bolsa Família trouxe, não só no combate à pobreza, mas num conjunto de outras questões, como o presidente Lula colocou, da mortalidade infantil. Então, vou levantar 3 grandes blocos de questões que eu acho que são fundamentais para que a gente entenda a importância do Bolsa Família. Maior até do que aquilo que a gente imaginava quando a gente estava no grupo de trabalho e montou o programa Bolsa Família. Então, primeiro, na área de saúde, redução de 60% da mortalidade infantil causada por desnutrição. Se a gente tivesse conseguido só isso, já teria valido a pena. Pode alguém dizer que não vale a pena, ou que é muito caro, um programa que, diga-se de passagem, é barato, mas que garantiu uma redução de 60% da mortalidade infantil. Aquela pergunta que eu sempre gosto de fazer, que eu sei que você gosta, né, Elvino? Quanto custa não fazer? Custa aumentar a mortalidade infantil em 60%. Mas a gente também viu a redução, as crianças no Brasil, as que não morriam, não cresciam o suficiente, tinham um déficit de estatura. Não é só porque elas ficavam baixinhas, não é essa a questão. A questão é que elas não se desenvolviam. Nós conseguimos reverter o déficit de estatura das crianças em 50%. Um feito também excepcional. Reduzimos tuberculose, reduzimos hanseníase, que é a lepra, suicídio, reduzimos mortalidade materna, quer dizer, as evidências na área de saúde são fantásticas. Não bastasse isso, nós temos um estudo que mostra que cada R$1 que a gente gasta no Bolsa Família, Elvino, retorna para a economia, retorna para o PIB, R$1,78. Quer dizer, aquelas pessoas que dizem, que é caro, que custa, você gasta R$1 e volta para a economia R$1,78. Quer dizer, na verdade, ele faz a economia girar, né? Quer dizer, é bom para o Brasil todo, é bom para o comerciante, é bom para o industrial, é bom para vender geladeira, é bom para vender comida, e é bom para a economia do ponto de vista local e regional. Né? Por quê? Porque aquele dinheiro que cai ali na pequena cidade, na média cidade, na grande cidade, gira ali, gera emprego, garante circuitos curtos, fortalece a economia regional e local. Então, sem entrar nas outras áreas, pegando esses 3 blocos, a gente já consegue ver os benefícios que o Bolsa Família implementou. São, como eu disse, 100 mil estudos. E mais que isso, tinha um monte de mitos, sabe, Elvino? Quando a gente começou o Bolsa Família, um conjunto de mitos. Tinha gente que dizia que não podia passar dinheiro porque o povo ia preguiçoso, ia parar de trabalhar. Nós temos estudos mostrando que isso não aconteceu. Por mais que as pessoas tenham gente, né? Não todo mundo, mas continuem dizendo essa bobagem, todos os estudos que foram feitos mostram que não existe isso que eles chamam de efeito preguiça. A população trabalha, aliás, não quer trabalhar. A população já trabalha muito, já trabalhava antes do Bolsa Família, e o Bolsa Família, como disse o presidente Lula, é um recurso que complementa essa renda, que é a renda do trabalho. Quem não trabalha está procurando emprego. Né? Então, o povo é pobre não porque não trabalha. Né? Então, nós temos que parar de ficar repetindo esses mitos de que as pessoas vão pegar o dinheiro e gastar onde não deve. Outro estudo que comprovou, todos os estudos que foram feitos sobre isso mostraram que onde que o povo gasta o dinheiro? Comida, material escolar, remédio, num conserto da goteira, né? Então, você tem exemplos mostrando que o gastam corretamente. Então, nós temos um programa que tem 18 anos, para fechar, que tem 18 anos, funciona bem, funcionou esses 18 anos, nunca teve problema, e é por isso que hoje todo mundo que é técnico mundial, Elvino, do Fundo Monetário Internacional, de universidades no mundo todo, reconhece que o Bolsa Família é o melhor programa de transferência de renda do mundo. E precisa melhorar? Claro que precisa. Você veio melhorando, né, esses 18 anos, mas sempre tem o que melhorar, o que aprimorar. Hoje, inclusive, precisa ampliar, né, tanto o valor quanto... Que, aliás, né, nossos deputados apresentaram um projeto de lei já em agosto do ano passado.
projeto que nós apresentamos, Eugênia, é de agosto do ano passado. Tem um ano que a gente está dizendo, gente, tem que aumentar o Bolsa Família, tem que aprimorar o Bolsa Família. Então, assim, nós temos um programa bem sucedido, que é copiado no mundo todo, e agora querem destruir, quer dizer, não podemos deixar. Não podemos deixar. Mas, Tereza, eu queria trabalhar mais alguns aspectos, que você falou tanta coisa boa, e eu queria dar um exemplo de um preconceito que as pessoas têm contra ajudar um pobre. Eu lembro de uma situação, e esse foi um comentário numa vila, numa padaria, num comércio, né, numa vila, onde a pessoa foi comprar uma comida, e aí o cidadão, que era o dono da lojinha lá, ele começou a falar mal do programa Bolsa Família. Porque esse negócio de alimentar vagabundo, o governo está dando dinheiro, daí as pessoas não querem trabalhar, o governo fica sustentando essa gente, e começou a falar muita coisa ruim, preconceituosa, que eram as palavras chulas, inclusive, que usavam contra as pessoas que eram beneficiárias desse programa. Mas o interessante daquele caso foi o seguinte: esta pessoa escutou, ela estava recolhendo os produtos na prateleira para fazer a sua compra, e quando ela chegou perto do cidadão, ela devolveu os produtos ao dono da lojinha, do mercadinho, e disse o seguinte: ó, tudo que você falou de mim, e eu estou comprando aqui, então eu te devolvo esses produtos aqui, porque tu não quer que eu possa comprar aqui. Isso foi um exemplo que realmente aconteceu, porque a pessoa se manifestou. Eu quero explorar mais isso contigo, porque aqui tem um tema que é um preconceito de uma papagaiada, eu diria, de repetição que as pessoas fazem, que não podem ajudar o pobre, que não pode ter programa social, que essa pessoa é vagabunda, que ela vai gastar isso, vai beber cachaça, vai usar em outras coisas, em droga, em outras coisas. Essas pessoas foram comprar, que nem você disse, comida, né? Pagar uma conta, comprar um tênis para o filho, comprar um caderno para a criança estudar, e assim por diante. Mas tem de fato a influência na economia. Esse aspecto eu gostaria que você desenvolvesse mais ainda, porque esses recursos, isso é que nem mais ou menos a Previdência. Na maior parte dos municípios do país, o retorno da Previdência, que para alguns também, o governo fez já um projeto aqui, que é a reforma da Previdência, que vai, ou a pessoa não se aposenta, ou vai se aposentar mal, e que, portanto, vai deixar de ter recurso que é muito maior, na maior parte dos municípios do país, os pequenos municípios principalmente, do FPM, do Fundo de Participação dos Municípios, onde o retorno da Previdência é maior. Então, eu queria que desenvolvesse mais esse aspecto com o conceito da presença da política pública nos estados, porque o estado, ele é um agente indutor do desenvolvimento. E nesse momento, na própria PEC 32, que é a outra PEC que está agora sendo discutido, o Estado brasileiro, o Estado como o governo, né, ele é para deixar de ser indutor do desenvolvimento. Então eu queria que desenvolvesse mais isso, Tereza, porque eu acho que é muito importante no programa do Bolsa Família e nos outros programas públicos, mas mais especificamente no Bolsa Família, nos seus impactos na economia dos municípios, na comunidade. Eu acho que a gente sempre tem que olhar para os programas sociais olhando esses dois lados, né? Tem uma questão que é de justiça social, tem uma questão que é do alívio à pobreza, né? No caso do Bolsa Família, além do alívio à pobreza, ele, como o presidente Lula colocou, ele busca ainda reduzir, né, a evasão escolar, e as crianças não saíam da escola porque a mãe era contra estudar. Ao contrário, o maior sonho da população, é só perguntar para qualquer pessoa qual é seu maior sonho, é que meu filho vá para a universidade, né? Então, as pessoas querem que a criança vá para a escola, que esse jovem vá para a escola. Por que não ia? Muitas vezes não ia nem porque não tinha dinheiro para o transporte, não ia porque não conseguia, não ia porque estava trabalhando, né? Então, um dos objetivos do Bolsa Família era reduzir a evasão escolar, né, e o abandono escolar. E o outro era garantir que essa criança não só se mantivesse vacinada, né, mas também visitasse o médico a cada 6 meses. Então, esse visitar o médico a cada 6 meses, até os 6 anos de idade, por quê? Porque pesa e mede essa criança e vê se o desempenho dela está de acordo com a idade. E pode ir corrigindo. Olha, mãe, esse menino, né,
dar orientações e assim por diante. Olha só. Então, tem o lado da justiça social, inclusive da reparação. Né? Uma parcela dessa população não teve oportunidade, não estudou. Uma parcela dessas beneficiárias do Bolsa Família, que na maioria são mulheres, não teve a oportunidade de ter um salário menor. Se a gente olha, pega um exemplo hoje no Brasil, Elvino, a taxa de desemprego média no país é de 15%. Entre os homens é de 12%. Entre as mulheres negras é de 19%. Portanto, a gente tem um desequilíbrio estrutural no racismo, né, no desequilíbrio, na desigualdade de gênero que está colocada. Então, o Bolsa Família, de certa forma, ele está construindo uma agenda de enfrentar essas desigualdades. Então, tem o alívio da pobreza, tem uma complementação de renda para diminuir o sofrimento dessas famílias, mas isso também garante maior igualdade, porque à medida que você melhora essa renda dessa população mais pobre, você está reduzindo desigualdades. Agora, tem o outro aspecto. Nós temos uma riqueza no Brasil, nós temos uma população de 215 milhões de habitantes, uma parcela dessa população está alijada de tudo, uma parcela dessa população é pobre a ponto de não conseguir comer. Hoje nós temos uma avaliação, Elvino, de que tem 25 milhões de pessoas no Brasil, no mínimo, em situação de fome. E nós temos mais de 50 milhões de pessoas que não comem o suficiente. Então, é lógico que tem um sofrimento e uma tragédia humanitária, né? 53 milhões. Agora, imagina o outro lado. Se essa pessoa está comendo, né, está comprando alimento, tem um recurso para comprar comida, para alimentar seu filho, não só você está aliviando a pobreza, e no caso das crianças é mais do que isso, né? Porque uma criança que não se alimenta bem, você no médio e no longo prazo, você está prejudicando completamente o desenvolvimento de toda uma geração. Portanto, tem impactos aí no país, impactos na produtividade médio e longo prazo e assim por diante. Agora, o Brasil tem uma riqueza, que é o seu mercado interno. Né? Essa população com dinheiro na mão, dinheiro da aposentadoria, do salário mínimo, gerando empregos de qualidade, complementando a renda com política social, isso tudo com o programa de aquisição de alimentos, com os programas que a gente faz para fortalecer a renda no campo, isso faz a economia girar. Então, quando a gente pensa na política social, nós não podemos pensar somente na questão da justiça social. Nós temos que pensar na justiça social, que é o objetivo primeiro, mas nós temos que pensar aqui nos impactos econômicos que isso gera para o país. Então, se a gente for olhar o que aconteceu no Brasil, a gente vê exatamente que a gente conseguiu enfrentar grandes momentos de crise porque investimos no social, porque investimos também em infraestrutura, com isso gerando emprego. Quer dizer, é um conjunto de políticas que o Estado faz que garante a economia funcionar. E isso, Elvino, que a gente vem dizendo, o Lula diz isso direto, a presidenta Dilma dizia isso, como economista também, direto. Mas as pessoas ficavam dizendo, não, tem um ajuste fiscal, isso é contra, gasta muito. Hoje, essa teoria econômica, né, de que tem que reduzir e tem que ter o equilíbrio, dívida PIB, ela caiu por terra no mundo. Nenhum dos países desenvolvidos mais fala essa bobagem de que não pode passar de 90% da relação dívida-PIB, que tem um perigo e que o Estado não pode gastar. Os países que conseguiram sair da crise atualmente, saíram da crise exatamente porque gastaram, porque garantiram renda para o seu povo, porque garantiram que os empregos funcionassem, mesmo com a economia parando, as pessoas não perderam o emprego, porque o Estado garantiu. Então, hoje, só o Brasil, e sei lá, alguns poucos países, que eu nem saberia citar quais, continuam defendendo esse austericídio fiscal, e dizendo que não pode gastar e ampliar o Bolsa Família, porque não tem dinheiro. Né? E agora inventaram essa máxima, né, que nós vamos discutir daqui a pouco, né, Elvino? De pegar um dinheiro do ano que vem de precatório para dizer que vão pagar o novo Bolsa Família com esse dinheiro. Quer dizer, que vai ter dinheiro só em 2022, né? Em 2023 não tem mais. Tereza, você é economista, professora titular
Da Cátedra Josué de Castro de Sistemas Alimentares Saudáveis e Sustentáveis da Universidade de São Paulo, fui ministra nos governos do Lula e da Dilma, que honra a nossa bancada do PT na Câmara Federal, tê-la conosco, nosso programa na TV PT, que sempre vai ao ar nas segundas-feiras neste programa. Eu, várias vezes, já tive a oportunidade de ter audiências com a ministra, de ouvir suas palestras, de ouvir suas reflexões, e sempre essa frase eu tenho repetido ela, vamos anotá-la então hoje à noite. Quando alguém disser quanto custa, quanto o governo vai gastar com esse programa, e por isso que tem que fazer o austericídio, por isso tem que fazer as teses, né, do ajuste fiscal, essa é a teoria dos outros, a Tereza tem uma outra pergunta, que é a seguinte: não é quanto custa o programa, é quanto custa não fazer o programa. E essa é a grande questão. Então eu quero marcar bem no nosso programa de hoje exatamente essa frase, porque ela diz tudo, né? A gente tem um país na situação de hoje, porque é isso que eles pensam. É assim que o Bolsonaro pensa. Como é que eu vou gastar com pobre? E aí dá essa situação que nós temos aqui. Mas antes de entrar nas desgraças do nosso governo Bolsonaro em relação a esse tema, eu quero só uma palavrinha. Eu acho que é legal, aproveitando aí que você reforçou essa frase, que eu acho que realmente, qual que eu acho que é o que a gente tem qual que é o fundamento por trás desse quanto custa não gastar? É não olhar só o curto prazo, né? As pessoas olham assim, se eu gastar com Bolsa Família no mês que vem, vai custar tanto. Se eu não gastar, eu economizo tanto. Só que política social, gente, o gasto tem que ser analisado no médio e no longo prazo. Por isso que eu falo, quanto custa não gastar? Quando eu não gasto no social, eu vou ter uma geração que não foi para a escola, eu vou ter uma geração que não foi para a universidade. E as consequências para o Brasil, continuar atrasado, continuar subdesenvolvido. Quanto custa não gastar no Bolsa Família? Voltar a mortalidade infantil, voltar a lepra, né, a hanseníase, voltar a tuberculose. É isso que custa no médio e no longo prazo. O gasto social, a gente não pode olhar quanto vai custar o mês que vem. Tem que fazer análise no médio e no longo prazo. E essa análise no médio e no longo prazo mostra que é mais barato gastar no Bolsa Família do que gastar em saúde daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Né? Do que gastar para comprar de fora a tecnologia, porque a gente não pode produzir aqui, porque não tinha doutor, porque não tinha cientista, porque não tinha inovação. Então, essa conta tem que ser feita. Né? Esse é o verdadeiro economista, que olha o médio e não fica fazendo conta de padaria, né? No mês que vem, gente. Essa é a discussão que nós temos que fazer. Tereza, vocês desenvolveram muito nessa área social, nos ministérios, essa palavra que vocês falam tanto, eu gostaria que desenvolvesse mais, que eu achei sempre muito legal, que se chama busca ativa. O que significa busca ativa quando se fala em programa social? Vino, essa é uma pergunta super interessante, porque, na verdade, a busca ativa ela começou de um jeito, né? E, na verdade, se transformou num grande fundamento do que nós realmente acreditamos que é o papel do Estado. Né? Porque era muito comum acontecer o quê? Você lança um programa, aí diz, quem quiser esse programa, vem atrás. Né? Tem aqui o Bolsa Família. Quem quer o Bolsa Família, vem atrás e se cadastra para o Bolsa Família. Na verdade, um monte de gente foi se cadastrar, um monte de gente entrou no Bolsa Família, mas chegou num determinado momento, né? Então o Bolsa Família veio aumentando, não porque as pessoas falam assim, o Bolsa Família só aumentou. Claro, não é porque a pobreza aumentou no nosso governo, a pobreza diminuiu, mas ele ainda não tinha sido universalizado. Né? Então chegou num determinado momento, né, que a gente chegou num patamar de gasto, que era em torno de 13 milhões de famílias, e a gente sabia que tinha família que era tão pobre e tão sem informação que sequer sabia que tinha direito a direitos. Né? Então você tinha não só gente no Brasil profundo, né, no meio das florestas, como a gente localizou. Nós localizamos, Elvino, milhares de famílias extrativistas, por exemplo, em reservas que não tinham certidão de nascimento, que não sabiam que tinham direito ao Bolsa Família, tinha gente que não sabia que tinha direito à aposentadoria. Ou seja, esse cidadão, ele é um cidadão que não teve acesso, né,
é tão excluído, e foi tão excluído ao longo da sua vida, que sequer sabia que tinha direito a direitos. Então, a busca ativa começou com esta ideia, mas a gente acabou ampliando para a ideia de que é obrigação do Estado chegar no cidadão. E não isso de ficar o Estado parado esperando que o cidadão vá correr atrás do Estado. É o Estado que tem que ir atrás. Então, isso vale, por exemplo, para a gente identificar cisternas hoje, né? Quer dizer, quando a gente fazia, né? Porque agora o programa de cisterna também foi interrompido, né? Tem lá uma ou outra cisterna sendo feita, mas essas milhares de cisternas que a gente vinha fazendo mês a mês, aliás, milhares, teve um determinado período que a gente fazia milhares dia a dia, né? Então, você tem lá um conjunto de famílias, né? Chegou em quase 1 milhão de cisternas. Agora tem família lá no meio do sertão que continua precisando de cisterna e a gente teria que ir atrás, identificar, localizar. Então, a ideia da busca ativa é a ideia de que o Estado, o cidadão tem o direito, mas é obrigação do Estado garantir que ele acesse esse direito. Então, essa ideia da busca ativa, na verdade, virou um conceito de se eu quero acabar com a pobreza, se eu coloco a meta de superar a fome, né, se eu coloco a meta de superar a pobreza, então é obrigação do Estado ir atrás de quem é pobre e garantir o conjunto dos direitos. E aqui lembrando que não é uma coisa só, né? Não é o Bolsa Família. Né? Eu, essa semana que passou, eu estava numa banca de uma aluna que estava estudando a política de assistência social. Entrevistou muitas mulheres do Bolsa Família. E uma delas falou uma coisa tão bonita, que ela falou o seguinte: quando eu fui no CRAS, no Centro de Referência e Assistência Social, e sentei para conversar com o assistente social, eu fui atrás do Bolsa Família, e eu descobri que eu tinha direito a mais um monte de coisa. Então, na verdade, o que a gente está fazendo é construindo uma porta de chegada para os direitos. Né? Então, esse depoimento foi quinta-feira, a banca. E a gente tem visto, eu agora na universidade, não é assim um aluno ou outro que chegou na universidade. São toda a sala de aula que eu entro, você tem 4, 5 alunos de família do Bolsa Família, quer dizer, uma geração inteira que vinha chegando. A semana passada, eu dei aula para pós-graduação da USP, tá? Que é a nata da nata, não é graduação, pós-graduação. Um médico, na pós-graduação da USP, neto de assentados, ouvindo. Você acredita? Então, assim, você tem toda uma geração que veio, à medida que o Estado vai ampliando, construindo políticas públicas, que você vai dando esse acesso. Agora, tem alguns que estão tão excluídos, tão na margem, que você tem que ir atrás. É isso que é a busca ativa. Precisa da busca ativa. Nossa, professora, né? A Tereza, nossa professora, dando uma aula quando nós estamos completando o centenário do Paulo Freire. Ele estava de aniversário ontem, né? Faria 100 anos, ontem, Paulo Freire. E a palavrinha mágica do Paulo Freire, Tereza, é construção. É construir. E esse processo, da forma linda como você está colocando, foi um processo de construção, da busca ativa, da participação, enfim, tantos elementos que você já colocou. Mas o povo está participando aqui, Tereza. O Rui Gomes está dizendo que todo o programa do governo Bolsonaro é escrito em água corrente. Vai água abaixo. Maria Bernardes, Tereza Campelo, saudade de quando o Brasil tinha governantes responsáveis, cuidando de tudo, principalmente do povo pobre. Laura Rosita, defender Bolsonaro é se preparar para morrer de fome. Mari Oliveira, Lula é o melhor presidente do Brasil. Sebastião de Oliveira, hashtag Fora Bolsonaro e sua quadrilha. Zeca Seger, lá de Santo Cristo, acompanhando também o programa. Um abraço, Zeca. Félix Chorro, Lula, melhor presidente da história. O Cássio, boa noite, guerreiros. Rudimar Miller, lá de Cruzeiro do Sul, também dizendo volta Lula e volta PT.
Bom, esses são programas, né, de um partido à esquerda, do nosso partido, o PT, e hoje nós estamos no programa com a Tereza Campelo, economista, foi ministra dos governos Lula e Dilma e também é professora na Universidade de São Paulo, na Cátedra Josué de Castro de Sistemas Alimentares Saudáveis e Sustentáveis. Tereza Campelo, o Bolsonaro e todos aqueles que defendem esse Estado mínimo, que fazem as privatizações, que são os fiscalistas, que querem, odeiam programas sociais, longe do povo, só pensam no povo em época de eleição. E agora, no finalzinho do seu governo, depois de ele ter falado tantas vezes em ter Bolsa Família, substituir o Bolsa Família, né, ajudar o povo, e falam povo, não apresentou nada, está no final do seu governo. Trágico governo genocida, corrupto, né? A CPI agora também no Senado. Quero parabenizar os senadores que estão fazendo esse trabalho importante para mostrar que esse governo não precisávamos ter 600 mil mortes praticamente nesse país se não tivesse esse negacionismo. Ao mesmo tempo, uma corrupção montada, até para comprar vacina, né? Tinha que ter um dólarzinho lá de propina, um absurdo isso. E ele nunca gostou de programa social. Mas agora ele apresenta, então, a ideia de um programa, que é o programa Auxílio Brasil. Este é o nome, Auxílio Brasil. É a medida provisória 1061. E como nós temos a querida Tereza Campelo, que ajudou a trabalhar tanto o Bolsa Família, programas tão importantes, o tema da busca ativa, com tantas repercussões na sociedade. Eu até antes, quando você falou que no mundo inteiro, 100 estudos já em universidades, né, conhecidos, talvez tenha tantos outros não conhecidos de pessoas que estão trabalhando, eu me lembrei do programa do Pronaf também no Brasil, que vocês precisavam editar à época em várias línguas, eram escritos os programas porque o mundo inteiro queria conhecer os programas. Depois teve o Fórum Social Mundial no Brasil, foram referência no mundo de projetos includentes e não excludentes ou autoritários, que nem é o governo atual do Bolsonaro. Então agora eu queria que você falasse essa segunda parte do nosso programa de hoje sobre o Auxílio Brasil, o que vem a ser neste momento, no finalzinho do governo Bolsonaro, e espero que ele tenha fim mesmo, nós estamos preparando outros movimentos do Fora Bolsonaro também, o Auxílio Brasil. Primeiro que eu acho que é uma informação que é importante sempre a gente dar, que assim, eles mandaram uma medida provisória. Eles passaram 3 anos dizendo, 3 anos, gente. Não é começou agora por causa da pandemia. Desde que o governo Bolsonaro assumiu, eles disseram, nós estamos reformulando o Bolsa Família, vai ter um novo Bolsa Família, vai chamar Renda Brasil, Renda sei lá o quê, parará, deram 500 apelidos, dá um Google aí, gente, tenta olhar. Na minha conta, no mínimo 9 vezes, eles anunciaram que no mês que vem vai ter um novo Bolsa Família, que eles vão acabar com o Bolsa Família, que o Bolsa Família é uma porcaria, que parará e que eles vão fazer alguma coisa muito melhor. Nunca fizeram, nunca conseguiram apresentar. Né? Aí chega na última hora, no último momento, na hora de apagar a luz, eles apresentam o tal do novo Bolsa Família. Já vou falar um pouco sobre isso, mas assim, dando argumento aqui para quem nos assiste. A Lei de Responsabilidade Fiscal e a Constituição Federal proíbem criar programa novo no ano eleitoral. Então, o que eles estão fazendo? Estão criando um mês antes. Isso chama-se burlar a Constituição Federal, certo? Tem nome, né? Burla da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, eles ficam falando de responsabilidade fiscal, isso que eles estão fazendo é uma irresponsabilidade fiscal, por vários motivos, mas inclusive porque eles estão ferindo a legislação. Eles dizem, não, mas é urgente. Não, não é urgente. Faz 3 anos que eles dizem. Então, já está descaracterizado qualquer urgência. Por que é uma medida provisória? Né? Por que eles não apresentaram um projeto de lei? Por que eles não discutiram com as prefeituras? Por que eles não discutiram com os deputados? Autoritariamente, baixaram a medida provisória e já extinguiram o Bolsa Família. Então não é assim, vão extinguir o Bolsa Família. Já extinguiram. Aliás, extinguiram junto o programa de aquisição de alimentos, que isso pode ficar para uma outra conversa nossa, num outro programa, né, Elvino? Então, além disso, de já extinguir o Bolsa Família,
isso que eles estão dizendo, que é um novo Bolsa Família, é um fake Bolsa Família. Né? Então, eles estão dizendo duas mentiras. Né? Primeiro, não é novo Bolsa Família, é o fim do Bolsa Família e estão colocando uma coisa no lugar que é um monstrengo, eu já falo sobre isso. A segunda coisa, que é a segunda mentira, a primeira mentira é que é o novo Bolsa Família, não é, é a destruição do Bolsa Família, e a segunda mentira, que é um Bolsa Família turbinado, não é turbinado. Então vamos começar por essa parte, que agora eles ficam, é turbinado, vamos turbinar o Bolsa Família. Elvino, olha só, eles ficam comparando o que eles estão dizendo, que ninguém sabe direito o que é, né? Porque o projeto de lei não tem nenhum número, não tem nenhum valor, ninguém sabe quantas famílias, a medida provisória, ninguém sabe quantas famílias vão receber, ninguém sabe quanto vão receber e ninguém sabe quanto custa o programa. O que também é ilegal e inconstitucional. Né? Não podia nem ter sido recebido. O presidente da Câmara, né, dos deputados, deveria ter devolvido a medida provisória e dizer, Bolsonaro, isso aqui é ilegal, inconstitucional, engorda, você pode pegar isso aqui e fazer outro, direitinho com o número, não veio. Bom, mas isso também era sonhar demais que o Arthur Lira fosse, o deputado Arthur Lira fosse fazer isso. Bom, o que eles estão dizendo? Eles pegam o Auxílio Brasil, numa coisa que a gente não sabe direito o que é, e compara com 2014, Elvino. Então, quer comparar com 2014? Vamos lembrar, né? Em 2014 a gente tinha 6% de desemprego no Brasil, né? Aliás, 2014 tinha 5%. Então, compara o Brasil de 2014 com a menor taxa de desemprego da história, com a menor taxa de pobreza da história do Brasil, compara com hoje, com a pobreza batendo picos, com o maior desemprego que nós já tivemos na história, não só os 15%, mas aqueles que já até desistiram de procurar emprego, e falou, ai, vamos turbinar. Mentira. Né? Vamos dizer o que eles estão dizendo. Que vai aumentar de 14,6 milhões de famílias para 17 milhões de famílias. Mentira. Na verdade, vai diminuir de 39 milhões de beneficiários que hoje estão recebendo o auxílio emergencial. Hoje, gente, hoje, dia 22 de setembro, 20 de setembro, eu estou adiantando aqui ó, a data já, Elvino, dia 20 de setembro, né, o dia glorioso aí para os gaúchos, dia 20 de setembro, 39 milhões de pessoas, de beneficiários do auxílio emergencial. Quantos terão em novembro? 17 milhões. Ou seja, a primeira grande questão. Eles estão criando 2 programas, né, Elvino? O Auxílio Brasil, com 17 milhões, talvez, e o Auxílio Zero, que é 22 milhões de pessoas estão sendo excluídas. Então, não é verdade que eles estão aumentando o número de famílias. Eles estão cortando 22 milhões de pessoas, estão sendo excluídas dos benefícios necessários num país que ainda está imerso numa crise sem precedentes, com uma taxa de desemprego como nós nunca vimos. As pessoas querem trabalhar, as pessoas estão procurando emprego, as pessoas estão... Quem está trabalhando está ganhando menos, né? Tudo no emprego precário, informal, sem direitos trabalhistas, ganhando a metade do que podiam estar ganhando, e os demais não estão trabalhando. Então, primeira mentira, não é turbinado nada, certo? Segunda grande mentira, que vão aumentar o valor. Esse valor, gente, se chegar nos R$300, vamos torcer que chegue, porque, aliás, nós estamos propondo mais, né, Elvino? Depois a gente podia falar um pouco do nosso... Podia falar um pouco do nosso projeto de lei. Mas, assim, eles estão dizendo que vai ser 300. Se pegar o Bolsa Família da Dilma e atualizar pelo poder de compra, ou seja, quanto que a inflação dos alimentos nesse período chega nesse valor. Então, não é verdade que é um Bolsa Família turbinado. É o mesmo Bolsa Família do ponto de vista do valor, certo? Mas com muito menos gente do que precisaria e com um valor menor do que precisaria. Por quê? Porque as pessoas estão ganhando menos, gente. E as coisas estão mais caras. Então, assim, nós não podemos aceitar essa ideia de que é um novo Bolsa Família turbinado. Não é.
piorado do ponto de vista do número de pessoas e do ponto de vista do que é necessário. Nós estamos defendendo um Bolsa Família ampliado, tanto do número de pessoas quanto do valor que é recebido, desde agosto do ano passado, Elvino, que é o projeto que nós apresentamos na Câmara dos Deputados, né, com a nossa bancada toda assinando, e outros partidos parceiros. Então, assim, faz mais de um ano que nós estamos dizendo isso. Quer mudar o nome, como diz o presidente Lula? Muda o nome, mas não é isso que eles estão fazendo, Elvino. Eles estão destruindo o Bolsa Família. Aquilo que é o fundamental do Bolsa Família, eles estão destruindo. O Bolsa Família funciona por quê? Porque é simples. Então, ele funciona no Chuí, no Rio Grande do Sul, funciona na Ilha do Marajó, funciona aqui onde eu estou, na cidade de São Paulo, funciona no Brasil todo. Porque ele é um desenho simples, funciona, é eficiente, é reconhecido. Eles estão botando no lugar uma coisa complexa, cheia de penduricalho, que nunca foi testada e que a chance de funcionar é muito pequena. Então, eles estão trocando uma coisa certa, eficiente, comprovada, 18 anos ali, sem nunca ter falhado, por uma coisa que ninguém sabe direito o que é. Estão acabando com o cadastro único. Tereza, antes de entrar no cadastro único, tá? Porque e os penduricalhos, que eu quero que você trabalhe depois ainda, eu só quero pegar um número anterior ainda ao que você falou. Porque no programa Bolsa do Auxílio Emergencial, antes de ter os 39 milhões de pessoas com R$300, nós tínhamos, no tempo da pandemia, 68 milhões de pessoas no Brasil que recebiam R$600. Essa votação, e aqui é bom que a gente repita isso, o governo Bolsonaro queria, Tereza, colocar R$200 por família. Você lembra disso? Nós debatemos isso. Daí nós conseguimos, no Congresso Nacional, ter a instalação, à época, do debate dos projetos de lei. Agora, as medidas provisórias que o governo manda sequer são instaladas. Hoje ainda, numa reunião com o presidente, eu insisti nisso e também fui falar esses dias no presidente do Senado, porque ele é o presidente do Congresso Nacional, que no momento que tem um retorno agora das atividades, que tem a instalação nas comissões. Porque o que aconteceu? Naquela vez nós aumentamos da proposta inicial de R$200 para R$600. Isso ajudou para que menos gente pudesse passar fome. Isso ajudou na economia do Brasil. Nós não vivemos tanta situação de desastre, de fechamento de indústrias, de fechamento do pequeno comércio, de desemprego, que está na situação que está hoje. Daí o Bolsonaro reduziu o número de atendidos, de 68 foi para 39 milhões, e reduziu o valor de 600 para 300. Agora, o que você está dizendo é que ele vai reduzir na proposta que ele anunciou, mas nós nem sabemos se vai ser isso, porque, na verdade, ele não vai ter a busca ativa, ele não vai ter nenhum desses mecanismos que os nossos governos tinham, Tereza, que você falou, né, também não vai ter. Vai ter plataformas digitais, então vai ter que alguém no fundo de uma vila, numa periferia, no interior do país, ele vai ter que estar apto numa internet que não está boa para ele entrar numa plataforma para ver se ele se cadastra. Vamos ver se isso dá certo. É óbvio que não vai funcionar. E aí ele reduz agora de 39 para 17. Então o que a Tereza está dizendo aqui, eu quero fixar bem. Vão ser 22 milhões de pessoas que vão ficar fora desse programa. Neste período que ele não anunciou ainda sequer o recurso, porque nesse discurso dos precatórios é uma pedalada, é um calote e é uma chantagem. E eu disse isso, Tereza, é uma chantagem porque ele está dizendo, aprovem a renegociação, a possibilidade de postergar o pagamento das precatórias que deviam pagar para 10 anos, porque daí vai sobrar dinheiro para fazer o programa do Auxílio Brasil. Só que em nenhum lugar na medida provisória que está aqui está escrito que esse recurso irá para lá. Pelo contrário, das precatórias é para pagar a dívida, para pagar outros credores, não é para a área social, Então o nosso programa hoje, Tereza Campelo, é para exatamente colocar esses argumentos, eu só quis incluir esses dados para que você possa continuar falando sobre os prejuízos, os penduricalhos e a forma nociva, eu diria, como o Bolsonaro tem apresentado para enganar a população, dando o discurso,
fake, daria para chamar, é um Bolsa Família fake, né? Isso aqui é, porque de fake e de mentira eles entendem. Então é o Bolsa Família, o Auxílio Brasil é um Bolsa Família fake. Não vai atingir nem no valor, nem no poder aquisitivo das pessoas e muito menos a quantidade de pessoas que estavam nos programas que nós desenvolvíamos. É isso mesmo, Elvino. O debate que nós temos que fazer é o com hoje, não é ficar falando, 2014. 2014 é isso que eu estava dizendo, a menor taxa de desemprego da história, né? A menor taxa de pobreza da história. Então, qual que é a referência? Você lembrou muito bem. Eram 68 milhões de beneficiários, caiu para 60, caiu para 50, caiu para 39, e o valor também caiu de 600 para 300, e caiu depois, tem gente que está recebendo 150. 50. Então, assim, agora vai cair de novo, de 39 para 17, só lembrando que hoje tem 14,6 milhões de pessoas no Bolsa Família, mas tem uma fila de mais de 2 milhões, de 2 milhões e 200, então eles não estão fazendo mais do que obrigação, gente. Essas pessoas já estão na fila, não precisa nem falar em busca ativa, Elvino. Já tem gente na fila, com condições de receber o valor agora, esperando sem receber. Né? Então, 22 milhões de pessoas serão excluídas, né? As pessoas estão recebendo aí, muita gente, em média, R$300, vai continuar recebendo isso, então não é verdade que está turbinando nada, vai continuar na mesma, certo? E, no entanto, eles estão criando um conjunto, desmontando todas aquelas pilastras que faziam o Bolsa Família, fizeram o Bolsa Família funcionar tão bem ao longo desse ano. Então, não é mais simples, cheio de penduricalho, não vai funcionar, né? Não tem nenhuma garantia, nunca foi testado. Por que vão destruir um programa que está funcionando bem por 18 anos? Quer mudar o nome? Muda o nome, gente. Mas não mexe na essência do programa. Amplia o valor, amplia o número de pessoas e muda o apelido, né? Mas não destrói uma coisa que está funcionando bem, que é um orgulho do Brasil. Só porque foi o Lula que criou. Gente, não é isso, já é um programa de Estado. Esse que eu acho que é o debate central, né? Segundo, cadastro único. Isso que eu estava contando dessa beneficiária, né, que minha aluna entrevistou a semana passada, dizendo, eu sentei lá com a assistente social e descobri que eu tinha mais direitos. Isso acabou. Eles estão acabando com o cadastro único, vai ser um aplicativo. Ou seja, é um jeito, inclusive, de excluir, Elvino. Você sabe que hoje tem muita gente que tem direito ao benefício de prestação continuada, que é para idoso pobre e pessoa com deficiência pobre, e como eles agora só aceitam no aplicativo, as pessoas não conseguem entrar. Então tem uma fila de pessoa com deficiência no INSS que não consegue acessar o benefício. Por quê? Porque tem que entrar por aplicativo, gente. O aplicativo não é só porque a internet não funciona, porque a pessoa não tem um celular inteligente, mas muitas vezes é difícil. Difícil para cada um de nós entrar num aplicativo, aí entra para outro, responde uma coisa, responde outra, aí cai a linha, aí você fala com um robô, né, desumaniza o programa. E foi isso, e é isso que está acontecendo também, porque juntos eles estão acabando com suas. Quem atendia o beneficiário? O Sistema Único de Assistência Social. Era humanizado, era um acolhimento, era uma abordagem. Saber se a pessoa precisava de mais alguma coisa, saber se essa criança estava na escola, saber se essa família estava vivendo algum tipo de exclusão, de violência. Tudo isso a gente conseguia fazer via essa rede da assistência social. Isso está sendo excluído e eliminado. E, por fim, Elvino, reforçando essa ideia, nós temos um programa que nunca deixou de ser pago. Agora eles estão dizendo o quê? Que talvez tenha dinheiro para o ano que vem, Elvino. Não tem dinheiro para 2023, gente. Presta atenção no que eles estão fazendo. Eles estão botando uma pá de cal numa coisa que funciona, trocando por algo mal feito, que não foi discutido com os municípios, que ninguém sabe direito o que é, que não vai funcionar e que, se funcionar, mais ou menos, vai ser só o ano que vem. Jogando, portanto, uma política de Estado na lata do lixo. É triste, por isso que nós temos que estar também, não só fazendo o debate, esse é o programa da Câmara dos Deputados, hoje na TV PT,
com a presença da Tereza Campelo, que é economista, professora da Universidade de São Paulo e também foi ministra nos governos Lula e Dilma e construtora, eu diria, falando do Paulo Freire, né, na construção desse projeto tão bonito que é o Bolsa Família. Nós já estamos quase com 1 hora de debate, passou tão rápido, mas antes de você fazer suas considerações finais sobre esse programa, nós vamos chamar o Lula para conversar mais um pouquinho, onde o Lula sempre de uma forma tão sábia, né, esse estadista, né, que o Brasil está agora ouvindo e esperançoso, né, no debate que ele vai fazer para reconstruir o Brasil, no momento em que o bolsonarismo veio para destruir. E não sou eu que estou falando, quem veio falar, eu preciso destruir primeiro, foi Bolsonaro. E agora não é só falar, ele está fazendo, infelizmente. E Tereza, o Lula falava assim, se no meu governo as pessoas todas vão tomar café, almoçar e jantar, eu já terei feito muito. Eu disse um dia para o Lula, Lula, você fez isso e muito mais, você pode estar muito feliz por ter feito tanto pela população. E o Lula vai nos deixar um recado agora, falar da vida do nosso povo sofrido de hoje. Diga lá, Lula. Esse país, gente, não precisa ter fome. Esse país é o 3º maior produtor de grãos do mundo. Esse país, sozinho, é o maior produtor de proteína animal do mundo. Não tem sentido a gente ver na televisão uma mulher lá em Cuiabá, na porta do açougue, esperando um maldito osso para levar para casa, para fazer uma sopa, num país que tem carne de sobra para todo mundo comer. Um país que tem mais cabeça de gado do que habitantes. Eu fico imaginando como é que alguém pode dormir à noite tranquilo, vivendo do bom e do melhor, comendo do bom e do melhor, sabendo que do lado dele tem alguém passando fome. Nós não merecemos isso. E nós sabemos de quem é o culpado disso. Tereza, depois dessa fala, como sempre, né? Sabe, Lula, você vai fazer suas considerações finais nesse momento em que nós, no programa da Câmara dos Deputados da TV PT, falamos das qualidades, da construção, das virtudes, dos benefícios que o Bolsa Família trouxe para o país e da difícil situação que vive o nosso povo pelo abandono e pela destruição que o Bolsonaro está fazendo no Brasil e hoje, principalmente, neste programa que ele está denominando de outro nome, de Auxílio Brasil. Está na medida provisória 1061, tramitando na Câmara dos Deputados, que sequer foi instalada a comissão mista, que devia ser instalada uma comissão mista, Câmara e Senado, para fazer o debate, audiências públicas, não instalaram, exatamente para chegar diretamente ao plenário e ser aprovado esse projeto. Nós não podemos concordar em termos a destruição de um programa tão importante, tão sólido, no sentido da transferência de renda e de uma rede de proteção social. Essa é outra palavrinha, Tereza, que eu queria sublinhar aqui, rede de proteção social. Então, Tereza Campelo, você que tem trabalhado tanto, ajudou nessa referência do Brasil no mundo, né? E quantas audiências, quantas conferências, quantos simpósios, né, você já fez no mundo afora para exatamente levar as boas experiências do Brasil e não a mesquinharia, a vergonha que nós estamos vivendo hoje no Brasil, quando o presidente vai para uma conferência da ONU, tem que comer pizza na rua porque sequer consegue entrar no restaurante porque é negacionista, porque não tomou vacina. A nossa Gleisi, presidenta, disse, não é vexame, a gente até come uma pizza na rua, quando não consegue entrar em restaurante. Eu já acho bastante vexamoso. Mas o vexame é o nosso Brasil, o nosso presidente não ter tomado a vacina. Isso é mais vexamoso ainda. E nós, o Brasil, éramos uma referência para o mundo de coisas boas. E hoje ele só consegue falar com o presidente lá do Reino Unido e também com o primeiro-ministro de lá e com a Polônia, né? Um grande ditador negacionista e contra os direitos humanos. Quer dizer, essa é a vergonha, infelizmente, que nós estamos no Brasil. Mas sempre há que ter esperança.
E acho que a esperança se constrói exatamente falando dos conteúdos que nós estamos falando. Por isso, Tereza, eu passo para ti para fazer suas considerações finais, exatamente neste momento da política brasileira, onde nós estamos organizando um grande ato para o dia 2 de outubro, junto com a Frente Brasil Popular, Frente Povo Sem Medo, partidos de esquerda, pastorais e todos aqueles que querem assumir a democracia contra as atitudes ditatoriais que este governo, negacionistas que esse governo está tomando. Tereza Campelo. Elvino, super obrigado pela oportunidade de fazer esse debate aqui contigo, com os companheiros e companheiras. O Brasil voltou ao mapa da fome. O Brasil voltou, o Brasil saiu do mapa da fome em 2014, graças a um conjunto de políticas. Não foi só o Bolsa Família, o Bolsa Família foi importante, mas um conjunto de políticas, aumento do salário mínimo, geração de empregos, fortalecimento da agricultura familiar, programa de alimentação escolar, quer dizer, um conjunto de políticas que garantiu que a gente saísse do mapa da fome. Nós voltamos para o mapa da fome, não por causa da pandemia. Nós voltamos para o mapa da fome porque este conjunto de políticas públicas vem sendo destruídos e antes de qualquer pandemia chegar no Brasil. Eu vi no Brasil, já tinha voltado ao mapa da fome em 2017, ainda no governo Temer. E essa situação só piorou de lá para cá. Nós, agora, como diz o presidente Lula, tem jeito. O Brasil tem jeito. Nós já tiramos o Brasil do mapa da fome uma vez. Vamos tirar de novo. Nós sabemos o que fazer, sabemos qual é o caminho, qual é o conjunto de políticas públicas que garante não só a proteção da população, como garante a retomada do crescimento econômico e a reconstrução desse país. Então, eu acho que essa ideia de que não é fácil, aliás, é bem difícil fazer isso, né? Mas é possível. O Brasil já fez e vai voltar, né, e voltará a fazer. Então, muito obrigado pela oportunidade. Contem sempre comigo, à disposição. Parabéns aí pelo teu trabalho. E parabéns aí à TVPT, né, ajudando aí a divulgar essas informações. Um abraço. Isso, obrigado. Um abraço para ti também, Tereza. Tereza Campelo, então, economista, professora da Universidade de São Paulo, da Cátedra Josué de Castro de Sistemas Alimentares Saudáveis e Sustentáveis e foi ministra também nos governos Lula e Dilma. Obrigado, Tereza. E esse é o programa, então, da Câmara dos Deputados, da bancada do PT, no programa TV PT. Boa noite. O Jornal Rádio PT desta terça-feira vai transmitir a entrevista do presidente Lula para a Rádio Vitoriosa de Uberlândia, Minas Gerais, às 8h30 da manhã. Tem também entrevista com o ex-ministro e deputado federal Patrus Ananias e a nova geração petista com a vereadora por Campinas, Paola Miguel. Eu espero você!